Olá, eu sou a Fabiola Diogo, diretora da Nave Certificadora, e hoje eu tenho o prazer de passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então eu espero que vocês aproveitem muito esse mini curso de tratamento de reclamação e fiquem ligados, porque teremos muito mais cursos disponíveis na nossa plataforma. Então, vou começar um pouquinho com vocês sobre falar das portarias. Todas as portarias do tratamento de pedem o tratamento de reclamação. Então a gente tem hoje para o escopo da NAVE brinquedo, artigo escolar, eletrodoméstico e seguem a portaria 200 também o RGCP. E lá no requisito do RGCP ele exige que vocês tenham cumpram uma série de requisitos para poder atender ao tratamento de reclamação, para poder passar por uma auditoria, tanto da NAVE ou uma auditoria específica para tratamento de reclamação de vocês, tá bom? Então eu vou contar um pouquinho aqui. Vou começar falando sobre a política do tratamento de reclamação. O tratamento de reclamação ele tem que ser descrito dentro do processo de vocês com uma sistemática sobre o tratamento de reclamação e vocês têm que atender esses requisitos abaixo. Então, vocês têm que dizer dentro da política de tratamento de reclamação de vocês que valorizam e dão efetivo tratamento às reclamações apresentadas, que vocês conhecem e compreendem as leis para a defesa do Código do Consumidor e também a lei do Conmetro. Vocês analisam criticamente os resultados. O que é analisar criticamente o resultado? Vocês têm uma planilha, vocês sabem cada reclamação qual é, quando chegou, quanto tempo vocês tratam essa reclamação, como vocês defendem com responsabilidade o tratamento de reclamação. Vocês têm um procedimento. Então, a pessoa que atende a reclamação tem que cumprir um procedimento, seguir um procedimento. E isso vocês precisam ter. Vou falar um pouquinho também com vocês sobre o Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8.078 é uma lei já bem antiga, mas bem atual, moderna, vamos dizer assim, e ela sofreu, na verdade, não sofreu revisão, mas ao mesmo tempo hoje nós temos alguns adendos a ela, principalmente para atender a parte de internet, né? A parte de venda e-commerce, a parte virtual. Porém, eu acho muito importante eu ressaltar aqui para vocês alguns tópicos, principalmente da Lei do Código de Defesa do Consumidor, que é a 8.078, de 1990. Então, o que ela fala? Primeiro, ela fala que toda pessoa que coloca um produto no comércio, ela é a responsável por esse produto, tanto pela sua segurança quanto pela sua qualidade. Nem sempre, quando a gente fala de produto com qualidade, a gente está dizendo que você tem que ter, lógico, você tem que ter 100% da qualidade do seu produto, mas existem produtos com uma qualidade A, B e C. E você tem que dar a segurança desses produtos. É nesse sentido que a gente ressalta muito. E muitas vezes vocês ouvem, sua etiqueta está errada, tem que colocar quem é o importador, quem é o distribuidor, no caso de importador e distribuidor, quem é o fabricante, no caso de nacional. Você tem que colocar. Se você é o fabricante, muitas vezes você é o fabricante, mas outra pessoa distribui. Então você tem que colocar na sua etiqueta. Fabricado por e distribuído por. Sempre você tem que ter essa informação. Tá? É muito importante deixar isso ressaltado para vocês. Outra informação básica do Código da Lei do Consumidor: tem que ter sua identificação. Mas, Fabiola, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu só colocar meu CNPJ, tá certo? Você tem que colocar todas as informações. A empresa, o endereço, um telefone para contato. Você tem que colocar não só o telefone da sua reclamação, como você atende essa reclamação. Então eu atendo através do meu site, eu atendo através do número de saque do 0800.
Ah, eu tenho um WhatsApp agora também para o meu tratamento de reclamação. Show! Aonde você distribui isso? Ah, se a pessoa entrar no meu site, ela vai ter todos esses canais. Ótimo! Na sua rotulagem, tem seu site? Nossa, Fabiola, eu não coloquei meu site na rotulagem. Então você não está atuando de acordo com a lei do Código de Defesa do Consumidor. Esses são requisitos básicos e que está na lei. Mas, Fabiola, na portaria, por exemplo, não diz, não me fala o que eu tenho que pôr. Muitas vezes a portaria não fala, mas o Código de Defesa do Consumidor fala. E você é obrigado a cumprir a regra do Código de Defesa do Consumidor. Vou dar um exemplo. Você tem um produto que tem pesos e medidas. E aí você colocou o seu peso, sei lá, 200, a quantidade tem 200 ml, um frasquinho de 200 ml. Você tem que colocar lá o ml da maneira correta. Você realmente tem que conter 200 ml. Porque se o IPENT fizer uma fiscalização, pega o seu produto e pede, e mede, pesa e vê que não está de acordo, você é passível de tomar uma atuação por isso. E são informações básicas que você encontra tanto na lei do Código de Defesa do Consumidor e muitas vezes na portaria específica. Você também vai encontrar essa informação. Então, é muito interessante vocês colocarem. Coloca data de fabricação, coloca prazo de validade. Ah, Fabiola, mas eu tenho uma caneta. Caneta precisa de prazo de validade também? Sim. Mesmo que você não saiba que ela tem 1, 2, 3 anos de validade, você tem que colocar tempo indeterminado. Mas precisa ter essa questão. Gente, isso é importantíssimo, importantíssimo. A gente não tem noção do quanto as pessoas tomam multa, muitas vezes, por não saber de detalhes básicos, né? Colocar dentro do seu produto toda a composição do seu produto. Isso dá não só a segurança, mas você mostra, por exemplo, se tem uma pessoa que tem, vou dar um exemplo, não é do nosso segmento, mas é o que me veio rapidamente à cabeça. A pessoa tem problema com lactose. E aí eu vou colocar no mercado um produto que não designa que tem lá, contém lactose. E aí a criança toma, ou a pessoa adulta toma, e tem uma alergia. Você está errado. Tem que colocar lá que no seu produto não contém lactose ou contém lactose. Então, isso é uma informação básica que o Código de Defesa do Consumidor defende. Ficou redundante, né? Mas defende. Então, fique muito atento a isso, gente. Muita atenção, principalmente nessas pontas da rotulagem, tá bom? E, sem falar da parte da rotulagem que as portarias específicas pedem, que você tem que colocar data de fabricação, repito, data de fabricação, validade do produto. Você tem que colocar também o telefone para contato, o endereço, quem é fabricante, quem é distribuído. Não esqueçam desses detalhes. Isso dá pano para manga, né? Então é um assunto muito legal que a gente vai ter outros cursos específicos só Código de Defesa do Consumidor. A Nave já está pedindo aí, fazendo contato com alguns advogados, alguns parceiros nossos, para a gente poder fazer essa um novo treinamento só falando de Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Bom, ainda falando da lei do Código de Defesa do Consumidor, na verdade nós vamos falar agora a respeito da outra lei que precisa também ter o conhecimento, tanto a pessoa capacitada como todas as pessoas da empresa, obviamente, né? É a Lei 9.933, de 20 de dezembro de 1999. Essa lei, ela vai falar sobre o que? É uma lei do Conmetro, em metro, e ela vai determinar o valor das multas. Quando o fiscal vai no mercado, recolhe uma mercadoria ou faz uma autuação e vocês não se defendem dessa autuação, tem um prazo geralmente de 10 dias para fazer a defesa dessa autuação. E se vocês não fazem a defesa ou a defesa não é deferida, existe uma pequena tabela que eu coloquei aí até para vocês terem o conhecimento de valores
Então, no sentido de infração leve, é de R$ 100 a R$ 50.000. Ah, mas como que eles fazem isso? Como eles mensuram o que é leve? Eu também não sei informar vocês, porque depende muito do tipo de autuação, depende muito da situação que o produto se encontra na gôndola, com selo, sem selo, se precisa ter registro, não tem registro, se precisa ter certificação, não tem certificação, e aí vai dentro do parâmetro daquele fiscal que ele vai mensurar se ela é leve, se ela é grave, se ela é gravíssima. Então, dentro deles, eu apresento aí para vocês um exemplo de valores, tá? É muito complicado a gente falar que não é caro, quanto custa essa multa, porque vai depender do tipo de autuação que o fiscal vai classificar o produto quando fizer essa busca no mercado, tá bom? Vou colocar agora um pouquinho para vocês a respeito da sistemática, toda a sistemática e o procedimento mais os registros. Lá no começo eu falei um pouquinho sobre esse assunto com vocês, falei sobre a política de tratamento de reclamação. E dentro da política, eu citei que vocês tinham que ter uma sistemática para o tratamento de reclamações, contendo o registro de cada uma, o tratamento dado e o estágio atual. O que significa isso? Você tem que ter uma planilha disponibilizando o dado de quem reclamou, da onde veio essa reclamação, como está sendo tratada essa reclamação e como foi finalizada e o prazo, que dia entrou e que dia terminou. Essa informação vai ser importantíssima para vocês na análise crítica da alta direção, junto com a equipe capacitada, que vocês vão fazer todo o levantamento de todas as reclamações para entender. Vou precisar abrir um registro de não conformidade desse produto? Tivemos muitas reclamações sobre esse assunto? Tivemos apenas uma reclamação? O que nós vamos fazer? Então, esse registro de cada reclamação vai dar o norte da análise crítica da alta direção para o tratamento de reclamação como um todo. Tá bom? Aí a gente tem um hashtag Navezinha, informa para vocês, não esqueça, estabeleça um procedimento com o passo a passo do atendimento ao consumidor e defina através dele como cada reclamação será registrada. Aonde será registrada? Naquela planilha que eu acabei de falar para vocês. Ok? É uma coisa muito simples, é bem tranquilo essa questão do registro. Não requer muita prática, assim, fazer uma planilha muito elaborada, uma planilha simples, aonde você vai colocar todas as reclamações, que tipo de produto está tendo a reclamação e o que você vai fazer com ela depois, tá bom? Como eu disse anteriormente, vocês precisam fazer o registro das reclamações recebidas. Quem vai captar essa informação? Quem vai ser responsável por esse registro? Quem vai ser responsável por dar esse atendimento? Uma pessoa ou uma equipe devidamente capacitada com liberdade para o tratamento de reclamações. Ok? O que ela tem que ter? Como eu capacito essa pessoa? Quais são os princípios básicos para capacitar essa pessoa ou essa equipe? Ela precisa ter o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, conhecimento da lei do Conmetro, ela precisa ter relacionamentos interpessoais, saber atender, ter o treinamento da portaria específica do seu escopo. Se você trabalha com artigo escolar, tem que ter a portaria de artigo escolar, ela tem que conhecer da portaria, ela tem que saber que você tem uma certificação obrigatória para dar esse retorno numa necessidade, num atendimento telefônico ou mesmo numa resposta de um e-mail. Ela precisa, se for eletrodoméstico, tem que ter o conhecimento também da portaria de eletrodoméstico. Se for brinquedo, tem que ter o conhecimento da portaria de brinquedo, ok? Como eu capacito essa pessoa? Além dos treinamentos,
você tem que formalmente indicá-la através ou do registro, pessoa é atendente de telemarketing ou atendente de saque, aí você vai dar o nome que você quiser para o seu atendente, ou uma carta designando aquela pessoa, o meu auxiliar administrativo é capacitado a receber todas as reclamações e assina, e você está designando o seu auxiliar administrativo a ser o responsável pelo tratamento de reclamação, ok? E para complementar essa questão da sistemática e procedimento do tratamento de reclamação, nós temos que ter em mente que nossos canais de comunicação devem estar sempre atualizados e disponíveis para o nosso público. Isso é de extrema importância. Não deixem de ter dentro do seu produto ou na embalagem fora do seu produto ou no seu site, seja onde for, os canais de comunicação que o público tem para falar com vocês, para uma necessidade, tá bom? Então, esse é um requisito também para tratamento de reclamação. Você tem que ter um número de telefone ou outros meios para atendimento às reclamações. E formulário de registro de reclamações, que inclua o código, o número de protocolo fornecido ao consumidor para acompanhamento. Lembra daquela planilha que eu falei lá atrás? Exatamente. Nela tem que constar também um número de protocolo. Porque quando o seu cliente faz a reclamação, a pessoa responsável vai ter que falar: olha, senhora, o seu número de protocolo para acompanhar o andamento da sua reclamação é o número tal, tá bom? E tem que ter, por isso, nós temos que ter uma pessoa extremamente capacitada, extremamente treinada e apta a fazer esse tipo de atendimento. E na nossa rotulagem, quando a gente pede para vocês, precisa do layout, precisa da rotulagem, isso é analisado. Se tem o saque, o número do telefone, se é um 0800, se é um atendimento por e-mail, qual é o e-mail, qual é o número do telefone, ou se tem agora o WhatsApp, qual é o WhatsApp da pessoa, vai direto para a pessoa. No seu site tem essa informação, tem a página da reclamação, a pessoa entra lá, clique, reclame aqui, ela vai dar essa informação. Fiquem bem atentos a isso, tá bom? E, de novo, né? Hashtag na vizinha informa. Os canais de comunicação devem estar bem visíveis ao consumidor na rotulagem do produto. Não esqueçam disso, é um detalhe extremamente importante. Olha aí de quem a gente vai falar agora. Vamos falar sobre a análise crítica. Esse é um requisito extremamente... Fabiola, de novo, extremamente importante. Sim, de novo, extremamente importante. Porque não podemos esquecer de nenhum requisito. Tá bom, gente? Quando a gente passa por uma auditoria de tratamento de reclamação, não pode esquecer nenhum requisito. Não pode, porque qualquer requisito que você esqueça, qualquer requisito que você não cumpra, é uma não conformidade. Tá bom? Então vamos lá, olha, fornecer o solicitante da certificação e o OCP devem ainda realizar anualmente uma análise crítica das reclamações recebidas e evidências da implementação das correspondentes ações corretivas. O que significa isso? Vai pegar aquela planilha, que eu já falei mais de uma vez dela para vocês. Vai pegar essa planilha, vai colocar na mesa com a alta direção da empresa, os responsáveis pelo atendimento e tratamento de reclamação, e vai fazer o levantamento. O que aconteceu com essas reclamações? Quantas reclamações nós tivemos? Quais são as não conformidades? O que nós vamos fazer? Como eu vou tratar essa não conformidade? Eu vou pedir para a fábrica reformular? Eu vou pedir para tirar do mercado? Vou fazer um recall interno desse produto, porque eu estou achando que ele faz ele está dando prejuízo para alguém quando se utiliza. Isso é análise crítica. E você tem que documentar quem participou dessa reunião, quais os itens foram levantados e quais as ações serão tomadas, tá bom? Não esquecer desse detalhe. É de extrema importância a análise crítica,
porque é ela que vai dar o norte para o seu tratamento de reclamação e para a sua política de reclamação. Tá bom? Aqui a gente, a navezinha também, já deixa uma outra hashtag aí para vocês, né? De quantidade total de reclamações, ocorrências reincidentes, oportunidades de melhoria, mudança de estratégia. Isso tudo tem que estar descrito na sua análise crítica. Ah, mas é um documento extenso? Não, não é um documento extenso. Só que tem um detalhe, lá no seu procedimento que eu falei lá no começo, tem que estar descrito que vocês fazem análise crítica de todas as reclamações por um período a cada ano ou a cada 6 meses. E aí vocês têm que descrever qual é o tempo que vocês usam para fazer essa análise crítica e todos os itens que ela contém, tá bom? Locais de atendimentos. Nossa, mas como assim locais de atendimentos? Eu preciso ter aviso, eu preciso ter a lei do Código de Defesa do Consumidor disponível se você tiver um lugar físico para atender o seu público, sim. Você precisa ter tanto a sua política de tratamento de reclamação disponível, visível, quanto a lei do Código do Consumidor também disponível para o cliente poder fazer uma consulta ali na hora. Ninguém faz? Eu nunca vi alguém fazer, eu não faço. Mas é obrigatório. Você tem que ter o seu Código de Defesa do Consumidor ali, tá bom? Então, aí a gente diz, né, olha, obrigatoriamente, qualquer que seja o modelo de certificação adotado, o OCP deve auditar todos os locais. O que significa isso? Mas eu sou um importador. E você vai ter que ir lá na China fazer o tratamento de reclamação lá na minha fábrica? Não. Eu vou fazer no seu escritório, tá? Por quê? Porque você é o responsável por essa mercadoria a partir do momento que ele entra no Brasil. Então, o tratamento de reclamação ele é único, exclusivamente seu, tá bom? Você tem contato com a sua fábrica, mas ele é único, exclusivamente seu. Mas eu sou uma fábrica, eu não tenho atendimento ao público. Se você tem um endereço só, eu vou auditar esse único endereço. Mas eu tenho uma fábrica aqui, tenho uma fábrica no Nordeste, e nas minhas rotulagens eu tenho a rotulagem daqui e do Nordeste. Então eu vou para o Nordeste, audito a sua fábrica lá e audito a sua fábrica daqui, tá bom? Tem que ficar bem atento a essas questões. E também, hoje em dia, é legal você colocar a sua política de tratamento de reclamação no seu site. Mas eu não vendo online, eu não tenho e-commerce. Não tem problema. Não tem problema, porque seu site está lá na sua rotulagem. Aí a pessoa que comprou quer fazer alguma reclamação, ela vai entrar ali, a sua política de reclamação vai estar lá disponível. E ele vai entender, quando ele reclamar, o que vai acontecer com ele e quais são as suas responsabilidades dentro dessas reclamações possíveis que você pode ter. Tá bom? É bem extenso, né, gente? É um assunto bem interessante. A gente curte muito falar sobre tratamento de reclamação. Por isso eu disse para vocês que a gente está fazendo esse mini curso. Estou compilando as informações, estou trazendo informações básicas, pinceladas de cada item, exatamente porque, como eu disse, é extenso. Então, cabe a gente ir trazendo essas informações para vocês depois separadamente. A gente está estudando de que maneira pode ser feito isso, tá bom? Para disponibilizar treinamentos para vocês. Importante e aplicável para pequenas empresas. Quem é pequena empresa? Quem é um artesão? Todo dia nós fizemos uma live falando sobre os artesãos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Como ele tem que fazer? Ele tem que cumprir tudo isso? Sim, ele tem que cumprir tudo isso. Porém, fica a critério do OCP fazer ou não uma auditoria. Mas ele precisa mandar toda essa documentação para nós. Ele precisa ter um tratamento de reclamação, porque ele distribui um produto. Então, não faz diferença nesse aspecto. A diferença vai fazer se o OCP vai optar ou não por fazer auditoria na fábrica do artesão, aonde ele fabrica o produto dele, tá bom? Então, é importante dizer que para pequenas e médias pequenas empresas e artesão, né, o MEI, precisa também ter o seu tratamento de reclamação
auditável. Não significa que o OCP vai auditar, ele pode optar por não auditar, mas você precisa apresentar de qualquer maneira essa documentação, nem que seja para o OCP fazer a análise da documentação, tá bom? Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a parte de relacionamento interpessoal. Vocês lembram que eu falei lá atrás, em alguns slides anteriores, que a nossa equipe devia estar devidamente capacitada a atender o tratamento de reclamação ou a atender a uma reclamação. E dentro dessa capacitação, eu citei o relacionamento interpessoal. Isso é de extrema importância, porque a gente tem que ter uma equipe não só validada e capacitada, mas com capacidade de atender aquela reclamação de forma gentil, de forma que o nosso cliente sinta-se acolhido, porque quando uma pessoa vem com uma reclamação, imagina a frustração, ela compra um brinquedo para a criança. Aí ela comprou aquele brinquedo para o seu filho, era o brinquedo que o filho mais queria, chega lá, o brinquedo quebra, ou acontece algum problema, está faltando alguma peça no brinquedo, ou não consegue montar aquele brinquedo, e aí fica aquela frustração. Então, quando ela liga, ou quando ela manda uma mensagem, ou ela entra em contato com vocês da empresa, ela quer ser bem acolhida, porque ela está com uma reclamação, ela está com uma insatisfação perante ao seu produto. Então, você tem que ter exatamente essa pessoa devidamente capacitada, de forma que ela possa acalmar a pessoa que está do outro lado, que ela possa mostrar que foi um incidente que aconteceu e que vocês vão dar todo o tratamento, vai trocar o produto, vai recolher o produto, arrumar e devolver, enfim, vai depender do seu tratamento, do seu procedimento de tratamento dessa reclamação, tá bom? Então, eu preparei para falar um pouquinho para vocês a respeito do relacionamento interpessoal envolvendo um pouquinho de inteligência emocional. Tá muito, não diria em alta assim, mas eu diria que a inteligência emocional hoje ela é o principal ponto para que as pessoas consigam se relacionar, né? E aí o primeiro passo para a pessoa se conhecer, para as pessoas saberem em que nível elas estão, né? Quem desenvolveu toda a teoria da inteligência emocional foi o Daniel Goleman. E ele é um jornalista científico especializado nessa área. E aí ele elencou 5 pilares para a inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relações sociais, tá? Aí, ó, tô colocando aí para vocês: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e relações sociais. Esses são os 5 pilares básicos para, segundo a teoria da inteligência emocional, por Daniel Goleman, tá bom? E aí eu vou contar um pouquinho de cada um para vocês, né? Então, o primeiro, autoconhecimento. O que significa isso? Significa que a pessoa tem que ter a capacidade de conhecer e analisar e se analisar dentro das suas emoções, dentro das suas ações, tá? O que você faz de acordo com determinadas situações. Você se conhece? Você sabe qual é a sua reação? Então, o autoconhecimento vai falar um pouquinho disso, tá bom? Do quanto que você se conhece, o quanto você conhece para lidar com as suas situações do dia a dia, tá? O segundo é o autocontrole, ou seja, é controlar as suas emoções. Como você controla as suas emoções? Tenha em mente que todos nós passamos por momentos extremamente estressantes na vida. E aí, diante de um estresse desse, como que você lida?
Você é uma pessoa que explode? Você tem equilíbrio? Você consegue ter esse equilíbrio dentro daquela situação estressante ou dentro de um conflito? Como é isso para você? Então, ele fala um pouquinho desse controle, como você controla as suas emoções e como você aprende a controlar as suas emoções no momento que você se conhece. Então, os pilares também estão interligados, tá bom? A terceira é a automotivação. Então, a automotivação é quando você vai tomar uma decisão, que traz benefícios para você, o que não traz benefícios, né? Como você lida com as suas frustrações também, como você se automotiva, você se coloca numa situação de entendimento. Lógico que isso tem a ver com a sua inteligência emocional. Quanto mais autocontrole, quanto mais conhecimento, mais automotivação você pode ter, né? Você consegue alcançar, tá? Então, a questão da automotivação é exatamente isso, como você consegue se manter dentro de uma situação de conflito ou no seu dia a dia, com todas as situações e todas as coisas que acontecem ao seu redor, tá bom? E a outra parte, né, é a questão da empatia. O quanto e como você consegue se colocar no lugar do outro. Dentro de um conflito, muitas vezes, a gente quer defender a nossa ideia, a nossa posição, né? E quanto é que você fala, peraí, o outro, se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Vamos pegar o exemplo do nosso assunto, que é o tratamento de reclamação. Vamos pegar a situação que eu dei o exemplo agora da mãe que tem um brinquedo, que comprou o brinquedo para a criança e o brinquedo veio quebrado. E aí? Quando você faz o atendimento, ou quando você vai preparar a sua equipe para esse atendimento, consegue passar isso para ela? Falar: olha, você tem que sentir a dor do outro. E isso gera uma empatia. A empatia é um dos principais pontos das interrelações. Porque se eu não tiver empatia ao seu problema, se eu não tiver empatia ao que você sente, como eu vou conseguir lidar com ele? Como eu vou conseguir te ajudar? Então, a pessoa capacitada a isso precisa entender um pouquinho disso. É muito legal a hora que a gente consegue entender e passear por esses pilares para a gente poder saber o quanto nós precisamos desenvolver mais um autoconhecimento, um autocontrole, uma automotivação, às vezes a própria empatia, né? Então, obviamente eu estou dando uma pincelada bem simples para vocês, bem básica, para a gente ter uma noção de relações interpessoais. Isso é uma noção. Obviamente que isso não é um curso específico de inteligência emocional, tá? E também, de repente, é uma ideia, né, gente, da gente criar um novo curso aí sobre inteligência emocional. Vocês podem até, que estão assistindo, aproveitando essa interação nossa, mandarem para a gente sugestões. Pô, Fabiola, eu gostaria tanto de ter. Você falou um pouquinho lá do Código de Defesa do Consumidor, eu gostaria de ter um curso mais específico, eu gostaria de ter um curso mais aprofundado sobre este assunto. Lá atrás você falou sobre como escrever um procedimento, como escrever uma política de tratamento de reclamação, ou uma política em geral, né? Uma política para sua empresa. Manda para nós essas dicas que a gente pode pensar e começar a estruturar cursos mais específicos para vocês, tá bom? É bem legal isso, gente. A gente gosta muito de poder ajudá-los dentro do possível que a gente pode fazer. A gente vai fazer e mandar bastante conteúdo para vocês aí, tá bom?
E o último, voltando a essa questão da inteligência emocional, o último tópico aí que eu coloco para vocês são as relações sociais, né? Então, as relações sociais é como que você se relaciona interpessoalmente. Isso também é um requisito extremamente importante, né? É um outro ponto-chave para que o sucesso é saber ter boas relações, guiados às emoções dos outros. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, o próprio nome diz, né? Como eu lido com as minhas emoções, como eu lido quando eu estou nas minhas relações sociais, como eu lido com isso, como eu cuido das minhas relações, como eu cuido das emoções. Eu consigo perceber quando o outro está necessitando de algo, ou eu penso só no quando eu preciso de algo. É isso que ele traz, essa informação que ele traz, é como a gente se relaciona emocionalmente com o nosso próximo. Como a gente se relaciona, nós temos, quem deve estar assistindo esse treinamento, pode ser um gerente, pode ser um coordenador. Como você escuta a sua equipe? Como você se relaciona com a sua equipe? Você consegue estar no lugar dela? Você consegue desenvolver uma empatia à sua equipe? É bom pensar. É legal, né? Esse tipo de situação para a gente parar para pensar onde eu me encaixo com isso, né? E logo mais para frente vocês vão ter uma surpresa que eu vou passar para vocês um exercício rapidinho para vocês conseguirem se ver e olhar e falar assim, qual será o nível de inteligência emocional seu hoje? Ele é médio, ele é alto, ele é baixo? E aí eu vou deixar para vocês aí no final umas questões e vocês vão conseguir ver o resultado imediatamente também. Eu achei bem legal isso e é um brindezinho aí para vocês, para a gente complementar essa questão das relações interpessoais e também esse fiozinho de informação sobre a inteligência emocional, né? Então, assim, com base nesses cinco pilares de inteligência emocional, você já consegue saber que tipo de benefícios a inteligência emocional traz para vocês. Só da gente saber que se eu conseguir controlar todo o meu conhecimento, ter um autocontrole, ter automotivação, gerar empatia, obviamente as minhas relações sociais elas vão ser muito melhores, né? E o meu estado emocional também. Como eu lido com tudo isso? Como eu lido numa situação de crise? Aliás, que hoje em dia o que mais a gente tem tido é situação de crise, né? Então, como a gente consegue se equilibrar e ser equilibrado nessa brincadeira aí da inteligência emocional, tá bom? Para vocês entenderem aonde vocês se encaixam. Então ele vai ser bem simples, tá bom? Ele tem algumas perguntas que eu sou uma pessoa. Vou ler algumas só para vocês entenderem, tá bom? Que persiste quando está à frente de um novo desafio, não desisto nas primeiras dificuldades. Aí você vai responder sempre, quase sempre, às vezes, raramente e jamais, tá? Peraí, deixa eu ver, persiste, nanana, sempre. Eu sempre persisto quando está à frente de um novo desafio e não desisto nas primeiras dificuldades, sempre. Então vamos lá para a segunda. Procura se colocar no lugar do outro, sendo compreensiva com relação aos momentos difíceis da outra pessoa. Eu acho que quase sempre, ou às vezes. Quase sempre. Então vou lá, coloco quase sempre, tá bom? Gente, não tem certo e errado. É bem rapidinho assim, papum. Leu, respondeu. E aí vem um pouquinho mais de perguntas, tá bom? Aqui vem mais uma, vamos lá. Sou uma pessoa. Consegue manifestar suas emoções de acordo com as pessoas, situações e um momento oportuno? Sempre, quase sempre, às vezes, raramente, jamais. Consegue controlar suas emoções mantendo a calma nos momentos difíceis? Vamos lá. Sempre, quase sempre, às vezes, raramente, jamais. Então, é só uma alternativa, tá bom? E assim vai indo o nosso teste, tá?
Vou passar aqui para vocês. Ele tem um pouquinho mais. Acho que essa daqui é a última. Essa é a última do nosso teste, tá bom? Que se sente diante das outras pessoas. Sempre, quase sempre, raramente, às vezes e jamais, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Então é assim, ó. Esse daí é onde vocês vão conseguir ver o resultado daquela pesquisa que eu tô contando para vocês. Então lembra, uma resposta só para cada pergunta, tá bom? Não pode responder duas, senão não vai dar certo o resultado do teste. Primeiro, jamais um, raramente dois, às vezes três, quase sempre quatro e sempre cinco. Então você vai somar quantos você jamais você colocou, quantos de raramente, quanto de às vezes, quanto de quase sempre, quanto de sempre. Pegou? Jamais vale um, raramente dois e assim por diante. Soma todos os pontos. E aí você vai ter aí, ó, o resultado. Vamos lá, 41 a 50 pontos. Sua inteligência emocional é bastante alta. Você não deve ter dificuldade para fazer amigos e nem de se relacionar com os outros de forma bem harmoniosa e produtiva. 31 a 40, bastante desenvolvida. 20 a 30, precisa deslanchar. Então, precisa treinar mais, se conhecer melhor, entender como você vai desenvolver a sua empatia, suas relações interpessoais. Lembra disso, automotivação. Próximo ponto, seu grau de empatia e relacionamento não é bom. Nossa, não é bom, o que eu preciso fazer? Por onde eu começo? Vai atrás de aprender e entender essa questão um pouquinho mais, tá bom? E aí vamos lá, tem mais. E aqui, né, 10 pontos ou menos, a sua inteligência emocional é bastante baixa. Então, o que eu preciso fazer para tudo isso? Gente, preciso ir atrás de entender um pouquinho mais sobre a inteligência emocional e me estruturar de uma forma mais harmônica para que eu possa elevar e daqui a pouco fazer de novo esse teste e aumentar o meu nível de inteligência emocional, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato que a gente está aí desenvolvendo para vocês, tá bom? E bola para frente. Vai cuidar da sua inteligência emocional, hein? Bom, muito obrigada. Aí nós temos os nossos contatos da ANAVê, todas as nossas redes sociais. Sigam a gente. Estamos aqui numa toada de fazer umas lives bem legais para vocês com conteúdo sobre vários assuntos que abrangem o tratamento de reclamação, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima!